Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a psicóloga Cristiane Castro e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre como identificar e superar relações abusivas. Durante muito tempo a gente acreditou que em briga de marido e mulher ninguém deveria meter a colher. Assim também como durante muito tempo a gente associou abuso físico e sexual apenas como as formas de violências existentes. Hoje a gente sabe que a violência ela é multifacetada e existem diversos tipos de violência contra a mulher. O abuso físico, sexual, moral, financeiro e, sobretudo, o psicológico, que tem causado sequelas muito grandes para as mulheres na nossa sociedade. E afinal de contas, o que é uma relação abusiva? Bom, pessoal, a relação abusiva ela é toda e qualquer relação onde predomina o excesso de poder de alguém sobre um outro alguém. É como se esse indivíduo quisesse ter controle sobre a outra pessoa e tê-la ou tê-lo somente para si. Isso pode se manifestar através de jogos mentais, de um controle excessivo, um ciúme excessivo, ameaças, agressões físicas e verbais e assim por diante. Mas o que é importante a gente destacar? Lembram, é toda e qualquer relação. Significa que uma relação abusiva não se configura apenas numa relação afetiva. Ela se dá também no trabalho, nas nossas relações de amizade, de pai para filho, de sobrinho e tio e assim por diante. Então, onde houver um controle excessivo, uma necessidade de querer controlar ou ter poder sobre um outro alguém, existe ali uma relação abusiva. Bom, e como saber se você está vivendo uma relação abusiva ou não? Eu costumo falar que reconhecer é um ponto primordial. Essa tomada de consciência de que se está vivendo uma relação tóxica, ela é importante para você saber para onde vai, qual direcionamento vai dar para a sua vida. E por isso é importante que você faça uma autoavaliação de como você se sente dentro dessa relação. Por exemplo, essa relação, ela te traz mais paz ou angústia? Essa relação, ela te traz uma sensação de segurança ou uma sensação como se você estivesse em perigo? Isso é importante. Claro que essa autoavaliação, ela não vai ser suficiente para você romper com o ciclo do abuso, mas ela é importante para que você reconheça se você está ou não vivenciando uma relação abusiva. Porque se você está numa relação em que você passa a maior parte do tempo se sentindo mal, sentindo-se sufocada ou como se algo de errado estivesse acontecendo na relação ou com você, algo não está bem. Há algo de errado nessa relação. Por isso é importante identificar os sinais. E que sinais poderiam ser? Eu convido você a pensar sobre a sua relação nesse momento e começar a observar. Será se existe um controle excessivo? Será se esse indivíduo, essa pessoa tenta te controlar, tenta controlar suas redes sociais, de exigir que você dê a senha do seu Facebook, do seu Instagram, porque caso você não dê, significa que você não ame ou porque você está escondendo alguma coisa. Existe um ciúme excessivo a ponto de cismar com amigos, cismar com familiares, cismar, pasmem, até mesmo com pai e com mãe. Será se existe isso na relação que você está vivendo? Será se você já teve que se afastar de algum amigo, de algum familiar, porque essa pessoa que você está se relacionando não gosta de você ter contato com essas pessoas? E você se afastou dos teus amigos e dos teus familiares para poder provar para essa pessoa que você ama, que você é leal a ela? Se a sua resposta for positiva, muito provavelmente você está numa relação abusiva. Observe também se essa relação ela não é marcada por ameaças.
Ameaças do tipo, ninguém vai te amar como eu. Ou se você me deixar, eu vou sumir no mundo e você nunca mais vai ver meus filhos. Observe também se não existe um abuso financeiro. Ele te impede de estudar, te impede de trabalhar. Isso é uma artimanha, uma estratégia do abusador para que você fique tão somente presa a ele. Um outro sinal também importante é se esse indivíduo ele te ridiculariza na frente das outras pessoas. Se ele faz brincadeiras inoportunas na frente dos seus familiares, na frente dos seus amigos. Por exemplo, se você não se sente bem com o seu corpo porque você está se achando gordinha, ele começa a falar na frente das outras pessoas que você é gorda, ou começa a tirar piadas com um assunto que é tão delicado para você. Aliás, dentro desse aspecto, é importante também você observar como seu companheiro ele reage diante das suas conquistas. Isso é um indicativo importantíssimo para você saber se você está numa relação abusiva ou não. Como assim? Se de repente você passa num vestibular, se você passa num concurso, se você consegue uma promoção, se você compra um carro, enfim, você consegue algo que é tão importante para você, e aí de repente o seu companheiro ou a sua companheira começa a fazer pouco caso disso, começa a desmerecer, começa a te destruir psicologicamente, dizendo que o outro é melhor do que você, ou simplesmente virando as costas e fazendo pouco caso das suas conquistas. Observe em relação a isso, porque numa relação saudável, numa relação onde há cumplicidade, numa relação que não é tóxica, via de regra, os companheiros eles se dão suporte, eles se apoiam e o outro, ele costuma admirar os teus voos também. Então, se isso não acontece dentro dessa relação, cuidado, você pode estar numa relação abusiva. Nessa relação, você sente como se você estivesse pisando em ovos? Como se você estivesse num campo minado, prestando atenção onde você vai pisar, o que você vai falar, como você vai se comportar, que roupa você vai vestir? Cuidado, você pode estar numa relação abusiva. Nessa relação você se sente culpada? E eu me refiro a uma culpa por algo que você não fez, mas de alguma forma esse indivíduo faz você acreditar que você é culpada, culpada por a relação não estar dando certo, culpada por ele ter te traído, culpada por você ter começado a perceber que estava numa relação abusiva, mas ele mexe tanto com a sua cabeça a ponto de achar que você está ficando louca. Se você sente isso dentro dessa relação, cuidado, você pode estar numa relação abusiva. Perguntando diante disso tudo, mas por que algumas pessoas então permanecem numa relação abusiva se é tão ruim? Gente, existe uma dinâmica psíquica por trás disso que é muito complexa. Mas eu poderia estar citando alguns fatores. A dependência financeira é uma delas. O apego é outra. E uma muito importante que eu considero como fundamental, como se fosse uma pedra que sustenta, né, essa relação abusiva. É o parâmetro, a referência que esse indivíduo tem sobre o que é o amor. Se o parâmetro, a referência que eu tenho sobre o amor, ela é disfuncional, ela é inadequada, eu acabo aceitando qualquer coisa e acreditando que isso é amor. Eu acabo aceitando migalhas e acreditando que isso é amor. Eu acabo sendo abusada e acredito que isso é amor. Então, a forma como esse indivíduo, ele concebe ou conceitua o amor na sua vida, também faz toda a diferença para que uma relação abusiva, ela se mantenha e ela se perpetue. E como a gente pode romper esse ciclo de abuso? Bom, primeiramente reconhecendo que se está numa relação abusiva. Por isso, se você que está assistindo esse vídeo aqui está passando por uma relação abusiva, querida, querido, tome coragem e tome as rédeas da sua vida.
Tenha coragem para romper com o ciclo do abuso. Se você não consegue fazer isso sozinho, busque ajuda profissional. Busque um psicólogo para poder te ajudar, para poder conversar com ele, para poder entender a dinâmica que está por trás disso e para que você resgate a sua dignidade, para que você resgate a sua autoestima, para que você de fato vivencie uma relação saudável, para que você se dê a oportunidade de viver uma vida plena de sentido. Porque você não precisa viver sofrendo o tempo inteiro. Você não precisa mendigar o afeto de ninguém. Você não precisa sofrer o tempo todo abusos, porque isso não é felicidade. Talvez você precise ressignificar o que é o amor na sua vida, para poder você então poder ser feliz. Eu finalizo a minha fala com uma frase de Jean-Paul Sartre, quando ele diz que não importa o que fizeram comigo, importa o que eu faço do que fizeram comigo. Por isso, querida, querido, tome as rédeas da sua vida e tenha coragem para dar um basta nesse ciclo de abuso na sua vida. Um grande abraço, um beijo e até a próxima.